A paz de Deus, irmãos. Continuemos a nossa aula de teoria musical. Nesta aula, estudaremos sobre os elementos mais importantes da música, que são três: a melodia, a harmonia e ritmo. Inicialmente trataremos do ritmo. O ritmo é conceituado pelo MTS como o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Aqui, foquemos nessa primeira frase. Apenas, por enquanto. Para que nós tenhamos uma interpretação mais eficaz, devemos procurar palavras-chave. Qual é a primeira palavra-chave que encontramos? É a divisão ordenada. Outra é o tempo. Outra é essa e outra aqui é o som. Lembrando que o som é tudo que ouvimos. Mas aqui, quando falamos de música, nós estamos nos referimos aos sons produzidos musicais. Nós nos referimos aos sons produzidos musicais, tá certo? Que são aqueles sons que resultam de vibrações sonoras regulares. Então, para que nós tenhamos uma interpretação melhor, tenho aqui um exemplo que o MTS dá. Imaginemos em nossa casa um silêncio absoluto. E esse silêncio absoluto, imaginemos aqui apenas essa linha, sem essas linhas aqui nas verticais, somente essa linha na horizontal aqui. Imaginemos só uma linha reta na horizontal. E um silêncio absoluto, sem nada acontecendo. Porém, ocorre alguma coisa. Nós começamos a bater a mão. E ao bater da mão, nós interrompemos o silêncio. O que eu quero dizer quando nós interrompemos o silêncio? É que nós paramos o silêncio quando nós batemos a mão. Então, nós batemos a mão e nós interrompemos o silêncio, nós quebramos o silêncio, entendem? Nós quebramos o silêncio. Só que nós não batemos apenas uma vez, nós batemos várias vezes. Nesse caso aqui seria 5 vezes. Imaginemos também que o silêncio começa aqui e ele termina aqui. E esse silêncio do início ao fim, ele é medido de uma forma temporal. O que eu quero dizer? Que ele se mede pelo tempo. Ele dura 1 minuto. Ora, o silêncio, ele não é medido por um fator métrico. Ele não é medido metricamente. Ele não é medido por metros. Não tem como dizer que o silêncio ele mede 10 metros, ou 20 metros, ou 30 metros. Porém, nós podemos dizer que um silêncio ele dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas não podemos falar em metros, centímetros ou quilômetros quando nós vamos nos referir a silêncio. Então, esse silêncio ele é interrompido. Ele é interrompido. Só que há uma coisa bem importante aqui. Há uma proporcionalidade. Há uma ordem aqui. Há uma ordem porque eles são proporcionais. E esse intervalo entre eles nós podemos chamar de unidade de tempo. Para melhor compreensão, imaginemos um chocolate.
Um chocolate com 6 pedaços que temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginemos aqui que isso aqui é um chocolate. Um chocolate. E quando nós vamos comer o chocolate, quebramos essa primeira parte aqui para nós comermos o chocolate. Nós temos ali apenas um pedacinho. Esse pedacinho aqui, no nosso exemplo, pode ser unidade de tempo. Então, cada pedacinho do chocolate aqui pode ser representado pela unidade de tempo. Então, existe um chocolate no todo, aqui, um chocolate no todo, sem divisões. Lembrando, né, que o silêncio ele era absoluto? Então, temos aqui um chocolate, primeiramente, sem divisões. Depois, nós começamos a dividir o chocolate. Dividimos o chocolate em 6 pedaços, fazendo 5 divisões. Não é? 5 divisões. E cada pedacinho é a unidade de tempo. Entendem? Então nós dividimos o tempo. Por isso que aqui o ritmo é conceituado como divisão ordenada do tempo. É isso que é a essência. É isso que vocês precisam entender, o que é o ritmo. Que o ritmo ele é baseado na divisão ordenada do tempo. Aqui estão essas duas palavras. Descobrimos, entendemos essas duas primeiras palavras-chave. Agora vamos para essas. Imaginemos aqui agora um trompete. Lembramos. Silêncio absoluto, linha horizontal, na horizontal. Que tem a duração de 1 minuto e é interrompido por bater da mão. Essas batidas são proporcionais, são iguais e cada intervalo entre elas é chamado de unidade de tempo. Né? Unidade de tempo. Ora, quando pegamos um trompete e começamos a tocar, juntamente com tudo isso aqui, nós podemos tocar, e aqui, essa linha aqui, representa o toque do instrumento. Aqui, ó, temos outro toque do instrumento. Aqui, outro toque do instrumento. O que nós fizemos aqui? Colocamos o som musical na divisão ordenada do tempo. Olha só, isso é muito interessante. Colocamos o som na divisão ordenada do tempo. Nós fizemos essa combinação. Nós simplesmente encaixamos, é isso mesmo. Nós simplesmente encaixamos o som no tempo. É isso que nós fazemos. E pode ser o som mais curto? Pode. Pode ser o som mais longo? Pode ser o som mais longo como curto. Aqui temos ó, combinação de sons curtos, longos e silêncios. O que são os silêncios? São realmente essas lacunas aqui que existem entre os sons, esses buraquinhos, esses espaços desprovidos de som. Entende? Então, o que temos aqui? Temos a divisão ordenada do tempo. O que é a divisão ordenada do tempo no nosso exemplo? É o silêncio absoluto, que é interrompido por bateres da mão, cujos intervalos são chamados de unidade de tempo. Aqui são unidades de tempo que neles são colocados os sons. São dispostos os sons neles. Vocês vão tocar violão. Ao vocês fazer o ritmo com os acordes ali no violão, temos aqui o bater ali no violão. E quando vocês vão cantar, vocês simplesmente vão fazer isso aqui, esse fenômeno aqui. Vocês vão colocar os sons aqui. Vocês vão encaixar os sons aqui. Entendem? É simples. É uma coisa bem simples. Parece ser complicada quando vemos esse conceito, mas na verdade é uma coisa bem simples. É uma coisa bem simples.
Ora, aqui temos alguns exemplos de ritmo constante, que é a batida do coração, o pisca-alerta do carro. Imaginemos aqui um silêncio absoluto na casa de vocês. Nós podemos escutar as batidas do coração. Então, nesse silêncio absoluto, o silêncio absoluto, ele é interrompido pelas batidas do coração de vocês ou pela pulsação. E também o pisca-alerta do carro, ele interrompe um silêncio. E nós podemos, porventura, colocar o som no pisca-alerta do carro? Como podemos fazer isso? Começar a tocar utilizando o pisca-alerta do carro com um ritmo constante? Nós podemos. Na música tudo é possível. Tudo é possível na música. É uma arte que muitas coisas são possíveis. Muitas vezes coisas que nós não imaginamos é possível fazer na música. Nós podemos sim utilizar a pisca-alerta do carro como ritmo constante. Batida do coração, vários ritmos constantes nós podemos colocar. Então esse é um exemplo de ritmo constante, mas nós podemos também combinar os sons. Nós podemos também dispor os sons nos ritmos constantes. Nós podemos dispor os sons na divisão ordenada do tempo. Nós podemos fazer isso. Então o ritmo ele não se limita apenas à divisão ordenada do tempo. Não se limita somente à pulsação, às batidas, às interrupções aqui, nas divisões ordenadas, naquelas divisões proporcionais, organizadas, mas seria aquela disposição dos sons no tempo, aquela disposição dos sons na divisão ordenada do tempo. Temos aqui um conceito também de um livro que eu tenho, um teórico chamado Bohumil Mad. Ele escreveu sobre teoria musical e ele conceitua o ritmo de uma forma bem interessante e até mesmo diferente do MTS, mas é claro, na mesma linha, mas ele conceitua de uma forma diferente. Ele conceitua o ritmo como a ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Organização do tempo segundo a periodicidade dos sons e a alternância de durações. Pode ser também ali conceituado o ritmo como alternância de durações. Olha aqui não são durações curtas, durações longas. E outra coisa, aqui temos o silêncio, não é? O silêncio seria exatamente essas lacunas. E fazemos ali uma alternância de durações de silêncios também. Isso que é interessante nós estudarmos. Também, aqui no livro, ele conceitua também o ritmo como a organização do tempo. Ele organiza o tempo. O ritmo é uma organização do tempo. Pode ser também conceituada. Ora, o ritmo constante de batida do coração e o pisca-alerta é uma organização do tempo. Também um relógio é uma organização do tempo. O ritmo, conceitua Platão, filósofo. O ritmo é a ordem de movimento. Muito filosófico isso. E fica para a reflexão de vocês. Tá? O ritmo é a ordem de movimento. Peço a vocês que reflitam sobre essa definição. O ritmo é a ordem de movimento, segundo Platão. É esse o vídeo. Finalizamos esse elemento do ritmo. A paz de Deus, irmãos.